Bom, bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Fundamentos. Nós estamos falando sobre oração. E na aula passada, nós falamos sobre alguns pontos sobre o que é oração. Oração é comunicação com Deus. Oração é nós participarmos do propósito de Deus. Nós falamos dois fatos importantes que nós precisamos saber, que é Deus ouve a nossa oração. Isso tem que estar certo no seu coração. Deus ouve a sua oração. Não importa o quão simples ela seja, Deus ouve a sua oração. E número 2, você tem acesso imediato à presença de Deus. Você tem acesso agora à presença de Deus. Você não precisa sair da presença de Deus. Você, na realidade, não sai da presença de Deus porque o Espírito Santo está dentro de você. A nossa consciência é que precisa ser trabalhada para que nós possamos perceber a presença de Deus. E hoje eu quero falar sobre um tópico maravilhoso, dizer para você que eu e você temos um céu aberto diante de nós. Quando nós vivemos na presença de Deus, e falar sobre oração é falar sobre a presença de Deus, falar sobre comunicar com um Deus que é pessoal, que é vivo, que é próximo, que se importa com a gente. E quando a gente está falando sobre a oração, eu preciso dizer isso para você, você tem um céu aberto diante de você. Olha só o que diz Efésios capítulo 3, verso 12, na Bíblia Amplificada, diz: em quem, por causa da nossa fé nele, ousamos ter a ousadia, a coragem e a confiança do livre acesso, uma aproximação sem reservas a Deus. E é dessa maneira que a gente pode orar. Dessa maneira que a gente se aproxima cada vez mais de Deus. É dessa maneira que eu e você podemos viver diante da presença de Deus, com essa ousadia. Diz aqui na Amplificada, do livre acesso, uma aproximação sem reservas a Deus. E as Escrituras nos relatam que havia uma barreira entre o homem e Deus, a barreira do pecado, né? E a gente vê isso muitas vezes nas Escrituras. Eu deixei aqui na sua apostila alguns relatos: uma espada flamejante barra o caminho para a árvore da vida. A gente vê isso lá em Gênesis. A mão de Deus impede Moisés de ver a sua glória completa. O rosto de Moisés é velado para esconder a glória refletida do Deus que Moisés tinha visto. Uma cortina do templo cobre o povo da plena glória de Deus. Eles não tinham acesso pleno a Deus, mas hoje eu e você temos acesso pleno a Deus por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, entender a obra de Jesus na cruz do Calvário é entender a nossa posição diante de Deus. Como nós falamos na aula passada, eu e você somos filhos. Entender isso é vital para a nossa vida de comunhão. Quando Jesus ele morre, ele rasga o véu do templo que fazia a separação entre o santo lugar e o santíssimo lugar, é rasgado. Eu e você temos acesso irrestrito, sem restrição, à presença de Deus. Jesus, então, toma sobre si tudo o que nos separava de Deus e da glória de Deus. Eu e você, então, podemos ser cheios da glória de Deus. Para quê? Para que através de mim e de você, a glória de Deus possa encher essa terra. O véu, tudo que nos separava de um Deus santo e justo, se foi. E o que Jesus faz em nós? Quando nós aceitamos Jesus, ele nos transforma e nos faz justos e santos para que eu e você possamos nos relacionar com um Deus justo e um Deus santo. Porque um dos estratagemas do inferno, das estratégias do inferno, gente, é colocar em nós determinados sentimentos, determinadas emoções que contrariam a certeza do nosso coração, gente. Satanás, então, tenta nos frustrar em duas áreas de oração. Preste atenção nisso. Na área pessoal da nossa vida, ele tenta trazer condenação, uma consciência de condenação das nossas deficiências, sabe? Da nossa indignidade, de algo errado que nós fizemos. O que o inferno quer é trazer condenação na nossa vida. Mas Romanos capítulo 8, verso 1 diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus não é apenas uma posição, é um estilo de vida. Como diz em uma outra versão, aqueles que vivem não segundo as inclinações da carne, e Romanos vai dizer isso um pouco mais para frente, não vivem nas inclinações da carne, mas sobre as inclinações do Espírito.
Então, estar em Cristo não é dizer que eu sou crente. Estar em Cristo é ter uma consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. E a Bíblia fala que se nós pecarmos, e nós iremos pecar, diz o apóstolo João, porque se ninguém peca, é mentiroso. Mas ele diz que nós temos um advogado. Então, quando nós estamos em Cristo e porventura cometamos algum pecado, eu e você temos a possibilidade de nos arrependermos, sabe, de entregar essa situação para Deus e colocar o nosso coração diante de Deus. Mas o que o inferno quer é parar a nossa vida de oração pessoal. É a primeira coisa que ele quer, com condenação. Eu não posso me aproximar de Deus porque eu pequei. Não, Deus está falando, venha, se aproxime de mim, porque sou eu que posso perdoar os seus pecados. Eu sou aquele que perdoa os seus pecados. Então não deixe o inferno entrar com condenação no seu coração. A segunda coisa que o inferno tenta trazer sobre a nossa vida é a fraqueza. Que tipo de fraqueza é essa? Quando as circunstâncias tentam se mostrar mais forte do que a força do nosso Deus. Quando a gente olha de maneira natural e a gente não se vê com força para poder orar na nossa vida. É aquele peso que o inferno tenta trazer para nos parar de ter relacionamento com Deus, para parar a nossa vida de participar dos propósitos de Deus. Então, na nossa vida pessoal, o que ele traz? Ele traz condenação, ele traz peso. Nesse peso, a fraqueza tenta dominar a nossa vida. 2 Coríntios 12, 9 diz, então ele me disse, a minha graça é o que te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando nós estamos fracos por causa das circunstâncias que Deus fala, não corre de mim não, corre para mim. E quando você corre para mim, o meu poder te sustenta. O poder da minha graça, o meu favor, a minha mão poderosa te sustenta. Então não corra de Deus, corra para Deus. E a segunda coisa que eu e você precisamos prestar atenção, quando nós estivermos orando por outras pessoas, a orar por outras pessoas, nós precisamos ser conscientes da realidade dos poderes das trevas sobre outras pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? O inferno, ele tenta se camuflar, como se o poder das trevas não fosse real. E aí a gente não fica consciente disso. Mas quando eu e você somos conscientes de que sim, o inferno tem um poder sobre a vida de outras pessoas, eu preciso saber que eu não preciso me submeter, eu não preciso ter medo, porque ele não me deu o espírito mais de medo, mas de poder, de ousadia, de amor, de uma mente equilibrada, para poder resistir a esses poderes do inferno. Muitas vezes você vai orar por uma pessoa e você vê uma determinada opressão, e essa opressão que você mesmo sente muitas vezes é para tentar te paralisar. Mas eu quero dizer para você que o poder que habita dentro de você é maior do que o poder das trevas, é maior do que o poder da opressão do inferno. Eu e você sabemos que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. O inferno tenta nos intimidar quando nós vamos orar por outras pessoas, quando nós vamos interceder por outras pessoas. Então, eu quero só lembrar você nesse vídeo que o véu está rasgado, que o acesso é irrestrito. Não deixe o inferno prender você no seu relacionamento com Deus, na sua oração pessoal, na sua oração por outras pessoas. Saiba que condenação não vem de Deus. Saiba que o peso, aquele peso do pecado, não vem de Deus. Saiba que a intimidação do inferno não vem de Deus. Você pode orar, você pode falar com o teu pai e você pode orar por outras pessoas. Eu quero te incentivar a você orar por alguém, interceder pela vida de alguém. Enquanto você estiver orando, lembre-se que o poder de Deus está em você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tchau, tchau.